Aqui estou eu, com 29 anos, vivendo sozinho em minha casa em uma pequena cidade em Michigan. Nos fins de semana, venho aqui para escapar do estilo de vida urbano no qual passei a maior parte da minha vida crescendo, e estou cansado disso. Gosto de estar em uma área rural, tranquila, mas minha casa e propriedade são do tipo de lugar onde geralmente se passam filmes de terror. Uma casa com uma propriedade grande, e os vizinhos não estão bem em cima de você. Normalmente, não ouvimos falar muito de crimes na minha cidade, mas isso se deve ao fato de a população ser relativamente baixa. Não tenho muitos amigos na área, mas não é por isso que venho aqui. Venho para ficar sozinho e escapar do estresse do trabalho e das pessoas em geral durante a semana. Em uma sexta-feira, logo após chegar em casa depois da minha viagem, recebi uma batida na porta. Abri para um cara com uma prancheta e imediatamente percebi que ele estava vendendo algo. Ele me perguntou se eu estava satisfeito com o meu sistema de segurança. Eu disse que não tenho um, mas não estou realmente interessado. Fiz uma piada dizendo que ninguém vai invadir esta casa feia. Ele continuou com sua oferta, mencionando todos os recentes arrombamentos na área, que honestamente eu não tinha ouvido falar. Em seguida perguntou com quem eu morava, e respondi que moro sozinho, então realmente não preciso disso. Ele persistiu, pedindo pelo menos meu número de telefone, e disse que voltaria em algumas semanas para ver como estou me sentindo. Ofereceu dispensar a taxa de instalação na hora. Pensei, por que não? Isso até parecia bom. Então dei a ele meu número, agradeci e ele foi embora. Depois disso, fui para a cozinha preparar o jantar e retomei a assistir Yellowstone na sala de estar. Estava em uma maratona, assistindo episódio após episódio por horas no sofá. Era por volta das 11 quando ouvi uma batida na porta. Às 11 é muito tarde para bater na porta de alguém, especialmente por aqui. Não sou muito próximo dos vizinhos, então não presumi que fosse um deles. Ignorei a batida e continuei assistindo meu programa. As batidas persistiram, mas ainda não me levantei. Não ia atender a porta às 11 de jeito nenhum. Continuei sentado, mas quando houve uma terceira série de batidas, fiquei preocupado. Eles não estavam indo embora. Fui até a porta para perguntar quem estava lá, mas não houve resposta do outro lado. Isso era exatamente como começaria um filme de terror. Eu não ia abrir a porta para descobrir quem estava do outro lado. Disse através da porta que não estava interessado em qualquer coisa que estivessem me vendendo e que tenho uma arma que não tenho medo de usar. Na verdade, não tenho uma arma, mas é uma ameaça fácil o suficiente para fazer alguém desistir. Pensei que isso tinha funcionado, pois as batidas pararam. Voltei para o sofá, mas alguém começou a ligar para o meu celular. O identificador de chamadas mostrava 190, serviços de emergência. Nunca recebi uma ligação do 190 na minha vida, e nem mesmo sabia que isso era possível. Sempre pensei que se a polícia ligasse para você, apareceria como sem identificação ou algo assim. Atendi o telefone, e um homem do outro lado perguntou se eu era o George, ao que respondi que sim. Ele disse que era o departamento de polícia, que tinha policiais fora da minha casa agora porque houve um relato de um crime na minha quadra e eles tinham algumas perguntas para me fazer. Isso não parecia certo de jeito nenhum. Pedi ao suposto operador do 190 para pedir a OS policiais para irem até a janela para eu poder identificá-los antes de abrir a porta. Ele disse que não podia fazer isso, pois já estavam do lado de fora da minha casa, o que não fazia sentido. Respondi que não responderia às perguntas, desculpei-me e desliguei o telefone. Mesmo que fosse a polícia de verdade, eu não tinha obrigação legal de abrir a porta. De qualquer forma, isso parecia uma armadilha em todos os sentidos da palavra. Eles tentaram me ligar novamente com o mesmo número. Neguei e coloquei meu telefone no modo não perturbe. Decidi ligar para o 190 e perguntar se essas chamadas eram legítimas. Imediatamente, o operador do 190 disse que absolutamente não eram reais, e junto com o fato de alguém estar na minha porta, aconselhou-me a trancar todas as portas, pegar algo que pudesse usar como arma e esperar dentro até que um policial chegasse à minha casa. Enquanto eu estava ao telefone com ela, ouvi o trinco da porta dos fundos sendo forçado e alguém tentando empurrar a porta. Aparentemente, tentaram arrombar ou chutar a porta, pois ouvi esses estrondos altos na porta dos fundos. Contei isso à operadora e ela disse que a polícia estaria aqui em menos de 10 minutos. Eu precisava deles agora, no entanto.
Fui até a porta e gritei: "Você quer ser explodido?" E houve um grito do outro lado dizendo: "Somos a polícia, abra!" Seguido por mais uma tentativa de arrombamento da porta. A porta dos fundos fica ao lado de uma janela, ao contrário da porta da frente. Olhei pela janela e vi 2 homens mascarados tentando arrombar minha porta. Quando digo mascarados, quero dizer que tinham esses sacos perturbadores nas cabeças, com buracos para os olhos e a boca cortados. Eles me viram olhando pela janela e suponho que tenham percebido que eu estava ao telefone com a polícia de verdade, então fugiram para a escuridão. Cerca de 5 minutos depois, houve uma batida na porta da Polícia Real. Deixei-os entrar, e um dos policiais foi muito prestativo, chegando a procurar por toda a minha propriedade. Os 2 carros da polícia na frente, com as luzes acesas por meia hora, certamente foram um impedimento para qualquer um voltar a casa. Depois que os policiais saíram, percebi que um dos carros da polícia permaneceu em frente à minha casa por horas. Tenho certeza de que saíram em algum momento da noite. Não abro mais a porta para ninguém não anunciado, porque tenho 99% de certeza de que o cara que dizia vender sistemas de segurança estava apenas observando a melhor casa para atacar. E ele e sua equipe estavam falsificando chamadas do 190 para fazer as pessoas abrirem a porta tarde da noite. Fui à OS, meus vizinhos mais próximos, perguntar se o cara bateu nas portas deles também, e eles disseram que não. Por algum motivo, minha casa foi a única nesta rua visada para isso. Acho que fui a primeira casa que eles tentaram e parecia um alvo fácil. Meus pais têm uma casa de férias em Quincy, Califórnia. É uma propriedade de 2 acres cercada por bosques. Costumávamos ir lá como família o tempo todo, quando meus irmãos e eu éramos crianças. Agora que todos somos adultos, não temos realmente horários coincidentes para ir juntos como família. No entanto, quando eu estava nos estágios iniciais de conversa com minha namorada Rose, contei a ela sobre nossa casa de férias por volta do nosso 5º encontro, em outubro. As folhas começavam a se transformar, criando uma beleza natural deslumbrante em Quincy. Brinquei com a ideia de passarmos um fim de semana lá juntos, e ela concordou imediatamente. 2 dias depois, estávamos empacotando nossas coisas para a viagem a Quincy. Eu a peguei em casa e partimos. A viagem levou cerca de 5 horas, durante as quais conversamos sobre tudo na vida, desde programas de TV até família e memórias de infância. Depois, ouvíamos comediantes e podcasts para passar o tempo. Quando finalmente chegamos a Quincy, dirigimos pela adorável vilazinha primeiro, pois eu queria mostrar a ela como era agradável. 10 minutos depois, estávamos na casa. Temos uma pequena cerca de madeira na entrada que mantemos fechada sempre que o lugar está vago. Não tem fechadura ou algo do tipo. É apenas um pequeno obstáculo para evitar que as pessoas entrem na propriedade quando não estamos lá. Saí do carro para abri-la e então dirigimos para dentro. Meu pai tem jardineiros que vêm a cada 2 semanas no verão até o outono. Então a propriedade estava muito bem cuidada quando estávamos lá. Rose ficou impressionada. Chegamos a tempo do almoço, desembalamos as coisas, fiz um tour para ela e liguei a banheira de hidromassagem para que a água estivesse quente o suficiente mais tarde. Depois, fomos à cidade para ir a um dos meus lugares favoritos para comer. Depois de terminarmos, fizemos um pouco de turismo e fomos ao Museu do Condado de Plumas. Quando começou a escurecer, voltamos para casa. Relaxamos na banheira de hidromassagem por um tempo. Estava frio lá fora, mas dentro da banheira estava agradável, até que ouvimos o som de folhas sendo pisoteadas nas proximidades, como passos. Pensamos que era um urso, então ambos pulamos para fora da banheira e corremos para dentro de casa. Desliguei todas as luzes dentro e fora, pensando que as luzes poderiam atrair um urso ou algum animal selvagem. Olhei pela janela, esperando ver um urso, mas em vez disso, vi a silhueta de uma pessoa caminhando ao longo do lado da casa. Corri para a porta dos fundos para trancá-la e fechar a persiana da janela. Disse a Rose para ficar quieta. Os passos circundaram a casa até chegarem à porta da frente e pararam. Após um momento de silêncio, houve uma batida na porta e alguém gritou: "É a polícia!" Ficamos confusos. Fui até a frente e disse pela porta fechada: "Há algum problema?" A pessoa do outro lado disse: "Recebemos uma ligação de invasão. Preciso que você abra a porta, senhor." Respondi: "Desculpe,
Não me sinto confortável fazendo isso. Então pensei em espiar pela janela para ver se havia realmente uma viatura policial estacionada na frente. Abri a persiana apenas o suficiente para ver lá fora. Estava anoitecendo, escuro, mas com claridade suficiente para ver a propriedade, e não havia viaturas policiais lá fora. Disse a Rose: "Acho que não é um policial de verdade." O homem do lado de fora bateu na porta novamente. Eu disse pela porta: "Não vejo uma viatura policial lá fora, então não me sinto seguro abrindo a porta." O homem não respondeu a isso. Quando houve outro momento de silêncio, pensamos que ele já havia ido embora. Passaram-se alguns minutos e ainda estávamos na sala conversando um com o outro. Então passos pesados se afastaram da porta. Ele tinha ficado ali o tempo todo, sem o nosso conhecimento. Fui até a janela para espiar novamente, mas não vi ninguém. Ele deve ter ido embora por um caminho diferente da casa. O pensamento assustador era que a casa estava cercada por bosques. Ele poderia vir literalmente de qualquer direção. Certamente não íamos sair novamente naquela noite, exceto por eu sair rapidamente para desligar as bolhas da banheira de hidromassagem. Depois disso, ficamos no quarto assistindo a filmes e eventualmente fomos dormir. Mantive a espingarda do meu pai debaixo da cama. No dia seguinte, fomos fazer uma trilha na Floresta Nacional de Pluma, depois saímos para comer e depois fomos ao cinema local. Quando voltamos para casa, estava escurecendo. Entramos na propriedade e Rose gritou: "Meu Deus!" Eu quase perdi o controle do carro, pensando que estava prestes a bater em algo. Pisei no freio e disse: "O que é isso?" Ela apontou para alguém que se afastava rapidamente da casa em direção ao bosque, até desaparecer na escuridão. Eu tentei acalmar Rose quando ela começou a surtar, dizendo que alguém nos estava perseguindo. Eu disse a ela que estava tudo bem, que tínhamos uma arma e estaríamos saindo de manhã de qualquer maneira. Eu também estava meio assustado, admito. Estacionei o carro o mais perto possível da casa, então entramos rapidamente. Fiz uma rápida verificação em volta da casa, certificando-me de que todas as portas e janelas estavam trancadas. Não saímos novamente naquela noite. Empacotamos nossas coisas para estar prontos de manhã e depois fomos para o quarto pelo resto da noite depois de assistir a um filme. Naquela época, comecei a ouvir um som estranho de arranhão vindo de fora. Acontecia a cada poucos segundos e depois parava por alguns segundos. Não conseguia identificar o que era, mas algo estava acontecendo lá fora. Temia que a pessoa pudesse ter voltado. Esperei até que os ruídos parassem completamente antes de sair silenciosamente da cama para não acordar Rose. Caminhei até a janela, abri as persianas um pouco e me deparei com um homem do outro lado da janela tentando olhar para dentro. Ele definitivamente me viu. Caí para trás e gritei: "Jesus Cristo!" Rose acordou. Eu não disse nada, no entanto. Peguei a espingarda de debaixo da cama e me certifiquei de que estava carregada antes de correr para fora pela porta dos fundos e atirar para o alto enquanto gritava como um louco, tentando assustar aquele homem e qualquer outra pessoa que pudesse estar lá fora. Acho que disparei 3 tiros para o alto antes de voltar para dentro. Depois, expliquei a Rose o que aconteceu de uma maneira estranha. Senti uma boa dose de adrenalina depois de sair e fazer isso. Talvez isso tenha contribuído para eu me sentir tão confiante de que quem estava lá fora não ia voltar. A adrenalina eventualmente passou, e quando estávamos de volta na cama, fiquei com medo novamente ao ouvir qualquer tipo de som do lado de fora. Passamos a noite e, na manhã seguinte, liguei para a polícia apenas para registrar um relatório sobre toda a situação. Minha família e eu voltamos lá algumas vezes desde essa história, e felizmente, aquele cara nunca voltou, pelo menos enquanto estávamos lá. Lá estava eu dirigindo pelo Colorado no meio da noite, já em Tabernash, por volta de 1 da manhã. Parei para abastecer e pegar um lanche em um posto de gasolina. Depois disso, retomei a estrada, embora não houvesse carros naquela hora, especialmente nas estradas em que eu estava. Mesmo assim, obedeci o limite de velocidade, pois era tarde, eu estava cansado, e nunca se sabe onde um policial pode estar escondido. Eu estava indo a cerca de 55 km/h nesta estrada sinuosa, quando de repente, as temidas luzes piscantes apareceram no meu retrovisor. Olhei no espelho e vi o carro atrás de mim com as luzes brancas e vermelhas piscando, então encostei.
mas não antes de verificar minha velocidade e confirmar que estava apenas 2 km/h acima do limite. Parei no acostamento e o veículo atrás de mim também parou. Eu estava além de irritado. Nunca havia sido parado antes naquela época e sempre fui um motorista cauteloso e cuidadoso. Imediatamente, senti que estava sendo parado de forma injusta. Quando o policial se aproximou do meu carro, abaixei a janela e ele me cumprimentou pedindo minha carteira de motorista e registro do veículo. Tentei agir como se soubesse dos meus direitos e não fosse simplesmente obedecer a tudo, então perguntei se havia uma razão para ele me parar. Ele disse que explicaria em 1 minuto. Eu disse a ele que eu sabia que não estava acima da velocidade ou fazendo zigue-zague, e nenhuma das minhas lanternas traseiras estava queimada. Eu não queria entregar minha carteira se a parada fosse ilegal. Então dei uma olhada no uniforme dele. Algo parecia estranho. Ele não estava todo de preto com um colete preto, que se assemelhava a um colete policial, mas o colete dele não tinha escrito polícia em lugar algum. Seu distintivo também não dizia polícia, mas sim força-tarefa criminal. Ele continuava insistindo para eu entregar minha carteira e registro, e eu simplesmente perguntei a ele se ele era um policial de verdade. Ele respondeu que fazia parte da unidade secreta e pediu minha carteira novamente. Pediu o número do distintivo e ele disse que não precisava me dar. Eu sabia o suficiente sobre abordagens policiais para saber que isso era mentira. Também notei que suas luzes eram apenas vermelhas e brancas, sem a cor azul. Não tinha certeza se isso poderia ser um indicador de um falso policial, mas somado a tudo mais, só tornava a situação mais suspeita. O homem começou a me pedir para sair do carro. Disse respeitosamente que não me sentia confortável conversando até que ele chamasse um supervisor. Ele aumentou o volume da voz, ficou mais assertivo e repetiu para eu sair do carro. Respondi que não achava que ele fosse um policial de verdade. Se fosse, não teria problema em chamar um supervisor. Fechei um pouco a janela e ele não gostou disso. Gritou para eu abrir a porta enquanto colocava as mãos na minha janela, tentando destravar a porta. Empurrei suas mãos para fora, liguei o carro e o coloquei em drive. O ouvi gritar para eu parar enquanto acelerava para longe dele. Meu coração estava acelerado e eu rezava para estar certo ou iria para a cadeia. Mas, ao mesmo tempo, torcia para estar certo de que aquele homem estava se passando por policial, mostrando o quão aterrorizante era a situação. Enquanto dirigia, respeitando o limite de velocidade, vi o carro atrás de mim com as luzes se aproximando rapidamente. Fiz a única coisa que consegui pensar. Liguei para o 190. Disse à atendente que estava sendo perseguido por alguém que acreditava ser um policial falso. Disse que ele se recusava a dar o número do distintivo. Seu carro era sem marca e sem luzes azuis, e seu uniforme não indicava ser da polícia. Após pedir minha localização e mais detalhes sobre a situação, relatei que estava sendo perseguido por essa pessoa. A mulher me informou sobre a delegacia de polícia mais próxima da minha localização, que era o departamento de polícia de Fraser Winter Park, e solicitou que eu fosse até lá, pois ela enviaria um policial para me encontrar lá. O homem em seu carro continuou me seguindo até quase o meu destino, com as luzes ainda acesas. Mas de repente, ao chegarmos a um cruzamento, ele apagou as luzes e virou à direita, desaparecendo da vista. Ele se foi, e com isso percebi que minha suspeita era verdadeira o tempo todo. Fui parado por um homem se passando por policial. Ainda assim, dirigi até a delegacia de polícia, onde havia um policial em seu carro no estacionamento. Estacionei. Ele saiu, parecendo saber que era eu que ele encontraria. A partir daí, relatei cada detalhe do encontro. O rosto do homem, o carro e o cruzamento em que ele virou à direita. Ele anotou minhas informações de contato, presumivelmente para me chamar se eu precisasse identificar o cara. Após alguns minutos, estava a caminho. Fico feliz por ter confiado na minha intuição e não ter saído do carro. Só posso imaginar o que poderia ter acontecido.